nós temos como tema do ano a plenitude de Cristo. Todos nós já sabemos o que é plenitude. Plenitude é completo, é cheio. Tudo que Cristo tem e tudo que Ele conquistou na cruz do Calvário é para mim e para você. Amém? Tudo, tudo, porque Ele é pleno. Ele é pleno. E Ele habita em nós através do seu Espírito. Então, esse ano, nós vamos o ano todo estar buscando a plenitude de Cristo para as nossas vidas. Quem quer a plenitude de Cristo? Amém? O tema do mês, desse mês de fevereiro e do mês de março, será Vivendo os Milagres de Jesus. Não sei se você percebeu que dentro do tema do ano, nós dividimos em temas do mês. Então, mês de fevereiro e mês de março será Vivendo os Milagres de Jesus. Ou Jesus, o Senhor dos Milagres. Esse será o tema. Então, nós temos 8 semanas. 8 semanas. Guarde aí no seu coração. Jejue, ore, vá buscar sozinho no seu quarto, sozinho na sua casa. E quando chegar aqui nesse lugar, você vai ver, no final de 8 semanas, coisas grandiosas acontecendo na sua vida. Amém? E o tema de hoje é a plenitude do milagre. E eu gostaria que você abrisse no capítulo de João. Nós vamos começar com algo. João, capítulo 11. Eu só falei capítulo de João, não falei capítulo 11 de João, né? João, capítulo 11. Vamos ver o que esse texto nos ensina para a conquista do milagre que eu preciso e que você precisa. A hora que você abrir, dê um glória a Deus bem pentecostal. Aquele glória a Deus que abala os céus. Aquele glória a Deus que faz o milagre de Deus acontecer na terra. Amém? Nós vamos ler o texto completo. Abriu? Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de Marta, sua irmã. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia, e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que estivesse falando do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus
tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição dos últimos dias. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a, levantaram-se depressa e saí, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultaram? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos aos cegos, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, e cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto em lenços. Então lhes respondeu Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Amém? Aleluia! Queridos, como eu já falei no início, nós vamos ver o que o Senhor quer nos ensinar no meio desse texto. Um pouquinho longo, mas era necessário ler todinho. O que Ele quer nos ensinar hoje para a conquista de um milagre. Porque se nós queremos experimentar a plenitude de Cristo, Cristo é completo. Cristo, Ele operou milagres, e Ele opera milagres, e Ele operará milagres. Amém? A palavra de Deus diz em Apocalipse 8:1, Ele diz assim: eu sou o Alfa e eu sou o Ômega. Eu sou o princípio e o fim. O que é, o que era e o que há de vir. O Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso. E Ele não mudou. O poder dele continua o mesmo. Quem mudou fomos nós. Mas o poder de Deus continua o mesmo. Amém, queridos? Então, nós vamos ver esses ensinamentos. E a primeira coisa que nós podemos ver aqui, primeira coisa que esse texto, que nós não estamos isentos
de passarmos por tribulações, por aflições, nós não estamos isentos de chegar na nossa casa, na nossa vida, uma fatalidade, como chegou na casa de Marta e de Maria. E como chegou na vida de Lázaro. Nós não estamos isentos disso porque nós servimos a Deus, porque nós nos entregamos a Deus, porque nós conhecemos o amor de Deus. Nós não estamos isentos disso. A Bíblia diz que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Amém, queridos? Diga para o seu irmão, Jesus te ama. Então, qualquer um de nós, em qualquer momento, pode ter uma surpresa. Não estou falando que vai ter, mas é possível ter. O texto nos relata que isso é possível. Mesmo eu servindo o Senhor, mesmo eu amando o Senhor, mesmo eu me agradando do Senhor. Sabe por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, no meio de uma fatalidade, nós começamos a questionar, Senhor, porque eu tenho alguma coisa errada comigo? Eu não estou servindo o Senhor? Eu não estou amando o Senhor? O Senhor não me ama? Muitas vezes nós fazemos esse questionamento. E eu quero que você olhe para esse texto, que é bem claro. A Bíblia diz que Maria é a mesma Maria que lavou os pés de Jesus, com bálsamo preciosíssimo, enxugou com seus cabelos. É a mesma Maria que prestava uma adoração pura ao Senhor Jesus. Marta é aquela mesma Marta que servia o Senhor. O Senhor os amava. O Senhor tinha prazer em estar ali na casa de Marta, Maria e Lázaro. Mas chega uma fatalidade. Chega algo ali, naquela situação. Mas também esse texto nos mostra que em tudo Deus tem um propósito. Romanos, no capítulo 8, no verso 28, o que diz em Romanos? Você sabe. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Diga assim, eu fui chamado. Diga, bata no peito e diga, eu fui chamado. Segundo o propósito. Então, todas as coisas. Maria e Marta fizeram o que era correto. Elas avisaram Jesus. Elas falaram para Jesus o que estava acontecendo. E muitas vezes, nós, no meio de uma situação, nós oramos, nós fazemos o que é correto, contamos para o Senhor. Senhor, olha o que está acontecendo. E aí a gente parece que não vê socorro. Você já passou por isso? A impressão que dá é que Jesus não nos ouviu. Não é verdade? Elas levaram ao conhecimento de Jesus o que estava acontecendo. Quantas vezes eu e você levamos, e ao ouvir o que estava acontecendo, a Bíblia diz que Jesus ainda se demorou naquele lugar. Mas ali, no verso 3, ele revela o propósito. Ele diz assim, esta enfermidade não é para a morte, mas é para que o nome de Deus seja glorificado. Essa enfermidade é para que o Filho do Todo-Poderoso seja por ela glorificado. Se você for ver no texto, ele é claro que ele diz assim, verso 3. No verso 4, ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Seja por ela glorificado. Às vezes, o problema que você está passando
é exatamente o que vai glorificar o nome de Deus ali na frente. Exatamente o que vai glorificar o nome de Deus ali na frente. Só que os acontecimentos mostraram o contrário para Marta e para Maria. Jesus não apareceu. Lázaro piorou o quadro dele e ele morreu. Você faz ideia do que deve ter passado na cabeça delas? Às vezes a gente passa por cima do texto e nós não fazemos ideia do que aquelas pessoas viveram naquele momento. Elas com certeza devem ter falado assim, isso foi uma profecia enganosa. Às vezes a gente não pensa. Aquilo ali foi da carne. Sabe por quê, queridos? Porque nós olhamos com os nossos olhos naturais. Quando nós estamos no meio de uma situação, a dor, o desespero, tiram os nossos olhos da promessa de Deus. Jesus prometeu. Ele disse, essa enfermidade não é para a morte, mas é para que Deus seja glorificado, para que o Filho de Deus seja glorificado através dela. Só que será que fosse eu e você, nós teríamos acreditado, depois de ver Lázaro morto, nós teríamos acreditado que havia uma solução para aquilo? Não. Nós temos causas nas nossas vidas que nós oramos, pedimos, muitas vezes nós temos uma palavra de Deus, de que o nome de Deus vai ser glorificado no meio daquela situação, mas por causa da demora, que nós entendemos que é demora, que não é o tempo de Deus, nós começamos a ver as coisas ficarem cada vez pior, nós colocamos uma pedra em cima e damos aquilo por terminado. Nos nossos olhos naturais, morreu, acabou. Ficamos tristes, choramos, nos angustiamos, mas achamos que aquilo acabou. Sabe o que diz a palavra de Deus? Em Jó 14:7, diz assim, porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda reverdecerá. Vamos ler? Coloca aí na tela para mim, por favor, Márcia. Com certeza, Marta e Maria não estavam mais esperando uma intervenção divina, viu? Jó 14:7. Com certeza, Marta e Maria não esperavam mais uma intervenção divina. Quantas coisas, quantos sonhos já morreram na sua vida, quantas situações já aconteceram que você parou de esperar uma intervenção divina? Pense aí em algo que você já não espera mais uma intervenção divina. E aí Jó declara algo que não era pela ótica humana, era pela ótica de Deus. E ele diz assim, porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda torne a brotar, ainda tornará a brotar. E que não cessem os seus ramos. Eu vou ler minha versão, que eu acho que está melhor. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará. E não cessarão seus ramos. Se envelhecer na terra a sua raiz, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como planta nova. Quando Jesus chega na causa, quando Jesus chega na situação, querido, as águas dele vêm, ao cheiro das águas, tudo aquilo que estava cortado, tudo aquilo que você já tinha desistido, tudo aquilo que parecia morto, vai brotar. Vai brotar e vai dar ramos como planta nova, ramos viçosos. Há esperança para a árvore. Há esperança.
Nós não podemos perder a esperança. Nós não podemos. Nós não somos daqueles que caminhamos por aquilo que nós vemos. Nós caminhamos por fé. E fé é necessário praticá-la. Fé não é um sentimento. A única coisa, a única chave que chama a existência o milagre de Deus para as nossas vidas é a fé em Deus. Nós vamos ver depois aqui o que Jesus fala. E aí eu quero que você vá comigo para o verso 20. Correr um pouquinho, senão... No verso 20, nos mostra algo. Se nós não tivermos cuidado, e se nós não analisarmos o grau de fé que nós temos, nós acabamos culpando Jesus por aquilo que nos acontece. Vamos ver o diálogo de Marta com Jesus? Verso 20. Abriu aí? Está ligado aí? Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido o meu irmão. Prestaram atenção no que ela falou? Quantas vezes a gente fala, Senhor, se o Senhor tivesse ouvido a minha oração, isso não teria acontecido. Nós temos que achar um culpado. E muitas vezes nós culpamos o Senhor. Muitas vezes nós culpamos Jesus. Porque nós não entendemos o que Paulo falou em Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. E Marta não tinha entendido isso. Jesus mandou dizer para ela que a enfermidade não era para a morte, mas era para que o nome de Deus fosse glorificado, para que o Filho do Homem fosse glorificado através dela. E ela não conseguiu entender. Então, quando Jesus chega, que ela está de frente para o Senhor, a primeira coisa que ela diz para ele: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. Ou seja, trocando em miúdos, a culpa é sua. Foi mais ou menos o que ela falou. Quando Maria chega, ela fala a mesma coisa. Ela se prostra, ela encontra o Senhor, ela se prostra diante dele, ela adora, mas a frase que sai da boca dela é: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Porque Marta já tem um estigma sobre ela, não é verdade? Mas Maria fala a mesma coisa que ela. A mesma coisa. Vamos continuar lendo, então? O diálogo aqui, verso 21. Disse, pois, Marta: se o Senhor estiver aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também sei, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Ou seja, ela dá uma maquiada na falta de fé dela, e ela fala, mas eu sei que se você pedir para Deus, Deus vai te conceder. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Teu irmão há de ressurgir. E com essa frase, com esse versículo, eu quero que aí na sua mente e no seu coração, você defina dentro de você o que você quer que ressurja na sua vida. Qual é o sonho que morreu? Qual é a situação que você viu se acabar? Jesus diz: há de ressurgir. Há de ressurgir. E ela disse: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia. Eu sou a ressurreição e a vida.
Hoje, quando nós nos assentamos à mesa do Senhor, quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós temos que fazer isso com o entendimento de que Ele é a ressurreição e a vida. Nós temos que fazer isso com o entendimento de que Ele morreu na cruz do Calvário, para que tudo que pesava contra nós fosse cravado ali naquela cruz. Ele já venceu a morte, Ele já venceu o pecado, Ele já venceu a dor, Ele já venceu a dúvida, Ele já venceu o medo. Ele é Senhor sobre todas essas coisas. E Ele diz para Marta: eu sou a ressurreição e a vida, e eu estou diante de ti. Se você olhar para o seu lado, com seus olhos naturais, você não vai ver o Senhor. Mas eu asseguro para você que Ele está diante de você. Eu asseguro para você que Ele está aqui no meio de nós. Porque nós estamos reunidos em torno do nome dEle. Ele está aqui, Ele está diante de nós. E quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. E ele vira para Marta e diz assim: crês isso? Crês isto? Uma frase tão pequenininha, a pergunta que ele faz para Marta. Marta, você crê? Você está vendo que a fé é a chave? E ele pergunta: crês nisso? E ela diz: sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. E muitas vezes essa é a nossa situação. Nós cremos que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, o que veio ao mundo, o que morreu, o que ressuscitou pelos meus pecados, pela nossa vida. Nós cremos nisso, mas quando chega naquela hora da aflição, ou então, no nosso dia a dia, nós não cremos que Ele pode operar um milagre aqui, que Ele pode operar outro ali, que Ele pode curar uma dor de cabeça, como Ele pode curar uma AIDS, como Ele pode ressuscitar um morto. Sabe por que nós não cremos? Quantas vezes você já chegou diante de um caixão e disse: morto, levanta? Você já fez isso? A gente não faz, gente. Sabe por que a gente não faz? Porque a gente não crê mais que um morto pode levantar. Se nós crêssemos, nós faríamos, entendendo que se Deus quisesse que o morto levantasse, Deus vai fazer o morto levantar. Se Deus não quiser, ele vai continuar morto lá. Mas eu vou exercer minha fé. Você já fez? Eu nunca fiz. Confesso para vocês que eu nunca fiz. Eu nunca cheguei para o morto e falei: morto, levanta. E a gente não faz, que se o morto levantar, a gente sai correndo. Capaz que se o morto levantar, a gente sai correndo e fala: sai, capeta, em nome de Jesus. Não é? Esse é o tipo de crente que nós somos desse jeito. Se o morto levantar, não fica um crente no velório. Você está vendo como que é a nossa fé? A nossa fé não é do tamanho de um grão de mostarda, porque se fosse, nós faríamos monte mudar de lugar, nós faríamos morto levantar, nós ordenaríamos e víamos acontecer, entendendo que a soberania é de Deus, que só vai acontecer se Deus quiser. Amém? Mas a gente não faz. Próxima vez que você for num velório, eu quero ver você ordenando o morto levantar, ok? Ai, Jesus, eu vou à frente. Eu vou ter que fazer isso próxima vez. Em nome de Jesus. Nós não vamos ver, porque haverá vida em todo o tempo. Jesus faz uma pergunta no verso, deixa eu ver aqui.
Eu tenho que pular, senão não vai dar tempo. No verso 34, Jesus pergunta: onde vocês o sepultaram? Vocês acham que Jesus não sabia? Jesus sabia. Onde vocês o sepultaram? Nós sepultamos coisas. Nós sepultamos coisas que nós escondemos, às vezes, até de nós mesmos. Nós enterramos muitas coisas. E Jesus pergunta: onde é que está enterrado? Não é para ele identificar, é para eu e você identificar. Que tem coisas enterradas, coisas sepultadas. Você está entendendo? Que eu não preciso falar. E ele vem dar uma ordem. E a ordem dele é: tirai a pedra. Muitas vezes, nós colocamos uma pedra entre Jesus e a situação que nós temos vivendo. Aquela pedra é o impedimento para o milagre. Que pedra? Pare e pense. Pedra de incredulidade. Pode ser uma incredulidade. Essa pedra pode ser uma frustração com homens, com religião. Essa pedra pode ser medo, que é um dos maiores impedimentos para que o milagre de Jesus aconteça na nossa vida. Porque medo e fé não andam juntos. Não anda. A fé é o contrário do medo. Às vezes, nós nos relacionamos com uma pessoa, aquela pessoa nos decepciona, e aí todo mundo que nós olhamos, nós vemos naquela pessoa ali: não vou me relacionar com aquela pessoa, porque aquela pessoa vai me decepcionar com outra. E nós vamos enterrando coisas e colocando pedras nas nossas vidas, que fica entre Jesus. Enterramos sonhos. E pedras vão ficando na frente, que Jesus exigiu para que o milagre acontecesse foi: retirai a pedra. Ele poderia ter trazido Lázaro para fora, sem ninguém ter movido aquela pedra. Ele poderia ter movido. É mais fácil mover uma pedra ou ressuscitar um morto? O que é mais fácil? Jesus não poderia ter movido a pedra apenas com uma ordem? Poderia. Mas ele ordena que a pedra seja removida. Foi a exigência que ele fez para que o milagre fosse operado naquele momento. Ele diz: removei a pedra. Tira a pedra. Queridos, e nós vamos acumulando praticamente uma pedreira na nossa vida cristã. Vamos fazendo um montão de pedra entre nós e Jesus. Entre as causas que nós temos e Jesus. Oramos, jejuamos, vamos para a igreja, fazemos tanta coisa, tudo direitinho, tudo certinho. Não vou pecar aqui, não vou pecar ali, né? Mas tem pedra, nós puxamos a pedra, escondemos muita coisa por detrás dela. E aí, queridos, quando Jesus chega e fala assim: tirai a pedra. Olha a Marta que disse: eu creio, Senhor. Eu creio. Ela pula na frente e ela diz: Senhor, já cheira mal.
porque já é de 4 dias. Ou seja, ali ela declara que ela não cria coisa nenhuma. Nós fazemos assim. Nós cremos no Senhor, mas nós olhamos e falamos assim, eu creio, mas o diagnóstico médico é esse, esse e esse. Eu creio que vai haver mudança na vida do meu marido, do meu filho, mas ele está assim, 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 assim. Nós não fazemos isso? Eu creio. E quando chega a hora que Jesus fala assim, tira a pedra, a gente olha e fala assim, eu já cheira mal. Eu quero dizer algo para você. Quando o Senhor chega, quando Ele ordena para a pedra ser removida, não importa o que está atrás dessa pedra, não importa quanto tempo faz que está, não importa a situação que está, Ele opera o milagre, Ele é o fazedor de milagre, Ele é Deus. Ele é Deus. Para Ele não interessa quanto tempo. Não interessa o que foi falado, não interessa a situação que está, não interessa se cheira mal, não interessa se é pecado, não interessa se é doença, não interessa o que é, o que interessa é que Ele é fazedor de milagres, Ele é o que era, que é e que há de vir, Ele operou ontem, Ele opera hoje, Ele operou na vida de Lázaro, Ele opera na minha vida. E a chave é, Jesus dá a chave para Marta. Ele diz assim, Marta, eu não te disse que se você crê, você vai ver a glória de Deus? Eu não te disse, Marta, se você crê, você vai ver a glória de Deus. Se você crê que eu estou acima de tudo isso que você está vivendo, você vai ver a glória de Deus. A glória de Deus se manifesta através do exercer a fé. Eu exerço a fé e a glória de Deus se manifesta. Eu exerço a fé e a glória de Deus se manifesta. Nós viramos uma igreja tímida. Quando eu falo nós, não é vocês aqui não, porque aqui eu tenho certeza que não tem ninguém tímido. Tenho certeza que se alguém chegar na beira do caixão de um morto, vai dizer, morto, levanta daí agora. Tenho certeza. Tenho certeza. Tenho certeza que todo mundo aqui crê que para Deus não há impossível. Mas, aí fora, a igreja... Gente, eu só estou ironizando, estou falando igreja como nós. Nós viramos tímidos. E a Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino de Deus. Hoje nós vivemos na igreja como se Jesus não fizesse mais milagres. Ele faz. Posso ouvir um amém? Amém. Ele faz. Ele é o operador de milagres. Mas Deus vai mudar essa situação na minha vida. Vai mudar essa situação na sua vida. Nós vamos começar a pedir para Ele nos revelar, como igreja, como povo de Deus, o que está faltando em nós, na igreja do Senhor na terra, para que os milagres de Cristo voltem a acontecer. Nós vamos começar a orar ao Senhor, para que as pedras sejam removidas. Amém? Amém? Nossa. Eu vou orar sozinha? Não? Glória a Deus. Aí tem uns 2 que vai orar comigo. Glória a Deus, aleluia. Ai, Deus. Se creres, verás a glória de Deus. E naquele momento que Jesus falou aquilo, foram, removeram a pedra, e Jesus ordenou, Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. O nosso milagre há de ressurgir. Há de ressurgir.
o que eu espero, o que você espera, há de ressurgir. Crê nisso? Crê nisso? Se você crê, você vai ver a glória de Deus.